Deuteronômio 31. Estamos muito perto de encerrar o texto de Deuteronômio. Cada culto que passa, assim que nós aprendemos, mas nós também chegamos mais perto do livro de Josué. Amém? Eu quero ler esse texto com você, tem 30 versos. Eu quero fazer algumas aplicações bem pontuais para nós hoje, sendo que uma eu vou dar mais ênfase do que a segunda. Amém? Amém. Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, Ele destruirá essas nações diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar esses povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué, ele disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que a levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciões de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar em que este escolher, lerás essa lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei, para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides passando o Jordão para possuir. Disse o Senhor a Moisés: eis, os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia a minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançaram estes males, por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Escrevei para vós outros este cântico, e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca,
para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra, que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi a seus pais, e tendo ele comido e se fartado, engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido e me irritado, e anulado a minha aliança, e quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando antes que o introduza na terra, que sob juramento prometi. Assim Moisés naquele mesmo dia escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: se forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra, e sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Tendo, pois, acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebeldia, a tua dura serviço. Pois se vivendo eu ainda hoje convosco sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciões das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos essas palavras contra eles, por testemunhas. Tomarei os céus e a terra, porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente, vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando-o a ira com as obras das vossas mãos. Amém? Até aqui vai a palavra do Senhor lida hoje. O que você faria se Deus visitasse você de alguma forma, em sonho, em visão aberta ou em visão fechada, e Deus falasse para você que você iria falecer? Como que você reagiria se hoje à noite Deus viesse para você e diria: olha, se prepara, porque amanhã ou depois de amanhã você vai dormir com os teus pais, você vai para a eternidade? Deus aparece para Moisés e Deus fala para Moisés: se prepara, coloca alguém no teu lugar, dá as últimas ordens ainda para o povo, porque você vai falecer, eu vou levar você para a eternidade. Eu acredito que muitas pessoas, inclusive evangélicos de carreira, se desesperariam, ficariam desesperados. Mas eu gostaria que você olhasse como Moisés era um homem, agora transformado pela graça de Deus. Como esse homem, ouvindo essa verdade, essa informação de Deus falando para ele: você vai falecer, você vai morar com os teus pais, você vai descansar com os teus pais, eu vou levar você para a eternidade. Ele não se desesperou, não resmungou, mas fez o que Deus mandou que ele fizesse: preparasse alguém no lugar dele e escrevesse ainda as últimas partes da lei, transformando ela em cântico. O texto de hoje é um texto de preparação para o próximo sábado, porque no próximo sábado nós vamos dar uma olhadinha no cântico de Moisés, aqui no capítulo 32, ou talvez, se você quiser ler o Salmo 96, também é o mesmo cântico. Moisés cantou a palavra que Deus mandou que ele pregasse para o povo. Eu quero olhar com vocês alguns textos marcantes desse texto. No verso 2, disse-lhes, de Moisés falando para o povo: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso mais sair e entrar. Então me parece que Moisés estava de fato debilitado, talvez das pernas,
por causa de um longo processo de ministério, eu não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. Moisés viveu todo o processo do Egito, Moisés viveu o batismo do Mar Vermelho, mas o Moisés não poderia viver a libertação do Rio Jordão. Deus tinha dito para ele isso. O verso 5 também é um verso forte. Quando, pois, o Senhor vos entregar esses povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. E a ordem era eliminação. Todos os cananeus eram descendentes de Canaã, descendentes de Noé, filhos do pecado. Então nós tínhamos nessa terra de Canaã, nessa geografia, muitos povos, muitas fortalezas: os gibeonitas, o povo de Jericó, os jebuseus, os ferezeus. Havia muitos povos que eram descendentes de Canaã, descendentes de Cã, descendentes de Noé. A idolatria era terrível nesses povos. Eles matavam os seus filhos em oferenda aos demônios. Eles praticavam abominações. Eles inclusive praticavam terríveis sodomias, praticavam o homossexualismo abertamente. E Deus destruiria esses povos por meio da mão dele, que é o povo de Israel. Verso 6 e 7, 6: sede fortes e corajosos. Então essa palavra aqui é para o povo, é para a igreja. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. É a palavra para a igreja. Agora o verso 7, palavra para o líder. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: se forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdar. A responsabilidade. Você tem com você pessoas que você precisa também, como Josué, entrar na terra prometida. Nós falamos algumas vezes que Canaã não está fora, mas está dentro de nós. Mas quando eu faço essa aplicação aqui, Canaã é você e a tua casa herdar a vida eterna. E não é apenas você. Há pessoas que só se preocupam com elas. Há pessoas que não se preocupam com nada. Mas eu gostaria que você olhasse algo especial aqui. Você tem pessoas com você que você precisa também salvar. Josué não apenas entraria na terra prometida sozinho. Ele estava qualificado para isso. Mas era necessário que ele fizesse as pessoas entrarem junto com ele. É responsabilidade. Você que é marido, você tem a responsabilidade de entrar na terra e levar com você também a tua esposa. Você que é esposa, você tem a responsabilidade de entrar na terra e levar com você também o teu marido. Você que é pai e mãe, você tem a responsabilidade de não apenas você se esforçar para entrar nessa terra, mas você precisa levar com você os teus filhos. Os teus filhos são a herança do Senhor, e a responsabilidade é tua de dar Jesus para essas crianças. Responsabilidade. Outro verso que eu também entendo que é forte, o verso 12 e o 13: ajuntai o povo. Então nós temos aqui uma ordem congregacional, no sentido de congregação, de pessoas unidas, reunidas para ouvir a lei. E se nós queremos entender qual que é o propósito da igreja de Jesus, nós temos aqui esse modelo: ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros, e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam. A igreja de Jesus, os templos com seus cultos, estudos, encontros de mulheres, encontro de homens, encontro de crianças, encontro de jovens, tem um propósito: que as pessoas ouçam e aprendam a palavra de Deus. Não tem autorização para que a igreja de Jesus faça algo diferente disso, mas que as pessoas se reúnam em uma igreja, num templo, num culto, num estudo, para que ouçam a palavra de Deus, não a palavra de um coaching, não a palavra de autoajuda, mas a palavra de Deus. Ouçam e aprendam. Você precisa aprender.
Porque é muito fácil sentar e apenas contemplar, assistir, mas aprender é que é de você coragem e força. Aprender é que é de você prestar muita atenção para que matematicamente você entenda a palavra e aquilo, você transforme aquilo num raciocínio lógico para a tua mentalidade. Aprender significa se esforçar para entender aquilo. Ouçam e aprendam. Próximo passo aqui que a igreja de Jesus precisa fazer: e temam o Senhor vosso Deus. As religiões da autoajuda, e o nosso país hoje se desenvolve muito para esse lado. A igreja da autoajuda não tem essa questão de temer a Deus, né? A doutrina da autoajuda, a doutrina gospel, ela não pode colocar isso num culto que as pessoas precisam temer a Deus, porque temer a Deus não é politicamente correto e não é uma coisa atrativa para as pessoas. Então nós temos que colocar aquilo que atrai. E quando você diz que você tem que temer a Deus, eu não vou mais, porque na outra comunidade lá é tranquilo. Lá não se precisa temer a Deus, não precisa aprender. Lá é declarar a palavra de Deus, e Deus vem com um bastão mágico e me dá magicamente a solução dos meus problemas. Então está tudo resolvido. Por que eu tenho que me esforçar para aprender? Isso aqui nunca vai mudar. Isso é um absoluto, eterno, transcendental, transcendente, transcende. Para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei, para que os seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir. E o verso 23 ainda: ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra, que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Meus irmãos, nenhum de nós aqui pode fazer ideia do tamanho da dificuldade que foi essa missão de Josué. Nenhum de nós aqui. Isso aqui foi algo muito, muito pesado para esse servo de Deus. O ministério de Moisés, quando nós analisamos hoje o ministério desse homem, ele parece romântico e legal. Mas esse cara viveu dias difíceis sobre a terra, diante de um povo com a cabeça dura, difícil, com uma mentalidade de escravidão ainda. O ministério de Moisés não foi fácil, gente. O ministério de Josué também não foi fácil. Depois que ele introduziu o povo na terra de Canaã, assentou todas as tribos, no final do texto, aquele texto muito famoso do capítulo 24, ele chega num ponto que ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós pegamos apenas a segunda parte desse verso, mas o contexto desse verso é: as pessoas tinham se voltado para a idolatria, desistiram de Deus, apostataram da fé do Senhor. E ele chega num ponto que ele diz: eu estou sozinho de novo, então eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todo mundo vai praticar idolatria, mas eu vou servir a Deus. O ministério de Josué não foi fácil. Por isso que Deus disse para ele: ser forte e corajoso. Meus irmãos, no período que nós vivemos hoje, o grande problema não está na perseguição, mas na relativização das coisas. Satanás não vai perseguir você com o formato de anticristianismo, mas Satanás vai seduzir você no formato de subcristianismo, relativizando as coisas. E ele vai sussurrar nos teus ouvidos: ah, não é bem assim. Ele vai fazer você acreditar que no final tudo vai dar certo, e é mais ou menos um jeitinho brasileiro, e você vai entrar no céu. Não é tão sério assim. Relativizando, você perde a vida eterna. Então, assim como Josué teve dificuldades, eu e você também temos dificuldade diante do evangelho verdadeiro, da palavra verdadeira, e quando nós temos a responsabilidade de introduzir um povo
no seio de Deus na eternidade do céu. Amém? Moisés estava com 80 anos de idade quando ele começou o seu ministério. Ele passou 40 anos no Egito querendo ser alguém. Quando ele teve que fugir, ele passou 40 anos nos desertos escaldantes, guardando as ovelhas do seu sogro, entendendo que ele não era ninguém. E depois que Deus chamou ele passou mais 40 anos tendo a certeza que ele não era ninguém, porque Deus é tudo em todos. Agora ele estava com 120 anos, de modo que tinha servido ao Senhor por 40 anos integralmente na presença de Deus todos os dias. E chegou a hora de dar lugar a um sucessor. Muitas vezes as pessoas, elas não conseguem conceber a realidade de dar o lugar a um sucessor. Alguém que vai substituir a pessoa naquele trabalho, naquele ministério, naquela casa, naquele lugar. Antes de chegarmos aqui nesse mundo, já havia alguém que fazia o mundo girar. Nós não inventamos a roda, nem criamos o fogo. Quando nós chegamos aqui, o mundo já estava girando já há muito tempo. Quando formos embora, outros continuarão girando as coisas nesse planeta. É uma tolice alguém pensar: quando eu for embora, quem vai fazer as coisas do jeito que eu faço? Normalmente pessoas que pensam que ninguém pode fazer como ela faz, quando elas vão embora se batem palmas, graças a Deus que foi, porque não era tão boa assim. Então quando nós pensamos quem vai fazer as coisas quando nós formos embora, pode ficar tranquilo. Deus é Deus de gerações, Deus é um Deus geracional. Ele levanta pessoas às vezes de um outro lado do mundo, e elas vão ocupar o nosso lugar, e às vezes vão fazer melhor do que nós fazemos. Meus irmãos, o texto de Provérbios 16, 26 diz assim: a fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso incita. Deus colocou em nós um estômago, e a fome nos incita a gente trabalhar, e assim com as outras pessoas também. E por causa do desejo de comer e de ter coisas, muitos vão ocupar o nosso lugar, e às vezes vão fazer um trabalho melhor que o nosso, e alguém irá nos substituir. Agora nós vamos nos colocar no lugar de Moisés. Moisés estava diante do povo 40 anos. Ele sabia como orar? Sabia. Ele sabia como interceder na presença de Deus para que Deus não matasse o povo? Ou se sabia. Por algumas vezes Deus chega na tenda de Moisés, chacoalha e diz: olha, amanhã eu vou matar o povo. E ele se coloca em oração e diz: Senhor Deus, tem misericórdia, o que os povos vão dizer? Vai jogar o trabalho, não mata esse povo. Aí Deus volta atrás e diz: tá bom, não matarei o povo. Sabia como interceder. Se você quer saber de um cara que estava na presença de Deus e saía com o rosto brilhando da presença, esse cara era Moisés. O cara sabia como falar com Deus, sabia como orar, sabia como cantar como ninguém. Em todo esse texto aqui, havia uma pessoa só que cantava melhor do que ele, a sua irmã Miriam. Mas o cara era cantor. Depois que atravessaram o Mar Vermelho, o cara durante a noite toda cantou. E o Senhor havia dito que por causa do seu pecado em Cades Barneia, lembra aquela situação da ira? O que ele deveria fazer com a rocha? Deveria falar, mas ele bateu. Ele ainda estava preso na primeira cena, porque na primeira vez Deus mandou ele bater. Muitas vezes os tempos mudam. Uma hora nós batemos, outra hora nós temos que falar. O tempo mudou e ele não percebeu. E por que ele não percebeu que o tempo mudou? Por causa da ira. A palavra ira vem de iracional. Um animal fica iracional. Quando nós ficamos irados, nós ficamos irracionais, nós não pensamos. E quando ele ficou irado, ele não percebeu que o tempo era outro, e ele agiu com violência e bateu na pedra. Isso foi mal aos olhos de Deus. A água brotou, mas as consequências vieram. Ao invés de ele falar, ele bateu, e por causa da ira e da violência,
ele não pôde entrar na terra de Canaã. Meus irmãos, quantas vezes nós temos visto pessoas perderem lugares e oportunidades por causa de momentos, palavras e atitudes desajeitadas, iradas e com raiva. Moisés havia sido um servo fiel em seu trabalho de liderar o povo, de transmitir a lei de Deus e de construir uma nação. O cara era muito mais que um pastor, ele era um governador. O homem governou 70 homens que cuidavam de 1.000, de 500, de 100, de 50. Era um governador, um cara que sabia administrar as coisas, mas também um cara profundo na presença de Deus, porque o homem sabia como estar na presença de Deus. Era um homem que administrava as coisas, econômica e financeiramente, mas um cara também preso com Deus, porque ele sabia se relacionar. Mas Josué foi o homem que Deus escolheu para liderar o exército de Israel na conquista da terra de Canaã. Deus escolheu Josué para colocar no lugar de Moisés. Meus irmãos, eu penso o seguinte: quando formos substituídos, e vai ser o dia que eu vou ser substituído, vai ter o dia em que você vai ser substituído no teu trabalho, vai ter o dia em que alguém vai entrar no teu lugar. E eu penso o seguinte: quando nós formos substituídos, que venham os Josués nos substituir. Quando nós formos substituídos, que venha Eliseu nos substituir. No dia que nós formos substituídos, que venham os Samuéis. Aliás, um dos problemas de Samuel é que ele foi mal substituído. Colocaram o Saul no lugar dele. Ele foi reclamar com Deus, porque ele queria ser bem substituído. Mas o Samuel também cometeu alguns erros com a família dele, e ele teve que ver os filhos dele saindo do ministério, e um rei maligno que se afastou de Deus e morreu por causa de feitiçaria ocupar o lugar dele. No dia que nós formos substituídos, que sejamos substituídos por pessoas melhores do que nós. Eu penso assim, eu desejo isso, e eu oro isso pelo meu ministério. Eu tenho orado a Deus dizendo: Senhor Deus, que de geração em geração não falte pastor mais aqui nessa igreja. E quando o Senhor trazer pastores aqui, que sejam muito mais piedosos do que eu, que saibam mesmo profundamente o que é jejuar, orar, presença de Deus, se quebrantar na presença e ser fiel na palavra. Eu quero que o próximo me substitua dessa forma, que sejam Samuéis, Josué, Eliseu. Mas nós precisamos ter uma consciência clara de que nós precisamos até às vezes preparar alguém para nos substituir. E quando chegar essa hora, passar o bastão e dizer: Senhor Deus, essa é a tua vontade, que seja feita. Que o nosso prazer seja em ser substituído por alguém que é melhor do que você e melhor do que eu. O verso 14 e o verso 16, gostaria que você olhasse primeiro o verso 2. Vamos ler de novo o verso 2. E disse-lhe: sou hoje da idade de 120 anos. Você consegue entender que o Moisés tinha consciência que o tempo havia se passado? Meus irmãos, não é justo quando alguém vive e a pessoa não tem noção que ela já tem quase 80 anos. Nós temos que ter noção daquilo que o tempo fez com nós e daquilo que Deus está fazendo com nós. Nós não podemos nos comportar como se a gente não tivesse vivido todos esses anos. E o Moisés continua dizendo: já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse: não passarás o Jordão. Eu quero agora que você olhe comigo o verso 14 e o verso 16. Meus irmãos, eu acredito que esse aqui é a peça central dessa ideia, desse texto. Quando Deus vem para Moisés e diz: Moisés, você vai falecer. Nós sabemos que Deus levou Moisés no Monte Nebo. Nós temos uma informação lá no livro de Judas, que um anjo lutou com Satanás pelo corpo de Moisés. Deus sepultou Moisés para que ele não se tornasse um objeto de idolatria entre o povo de Israel.
Mas perceba você o comportamento maduro de um homem que havia cumprido o seu ministério. Ele entendeu que tudo o que ele deveria fazer, ele fez. Verso 14: disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Verso 16, a primeira parte: disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com os teus pais, e este povo se levantará. Meus irmãos, o texto de Efésios 5, 15 e 16, o apóstolo Paulo sempre tem umas palavras muito sábias para a gente. Ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo significa aproveitar o tempo, significa correr atrás do tempo, mas remir o tempo também significa discernir os tempos e as épocas da nossa vida. Você já deve ter visto, às vezes, idosos se comportando como adolescentes, namorando e não tendo ideia da sua idade. É não discernir os tempos e as épocas. Deus nos traz a um lugar em que Ele nos diz: discirna o tempo e a época da sua vida. Criança precisa ser criança, adolescente, adolescente, jovem, jovem, adulto, adulto, idoso, idoso. Nós não sabemos a hora que o Senhor nos chamará, mas com certeza quem é idoso precisa se preparar, é lógico, para a eternidade. Todos devem estar preparados, mas pela lógica, o idoso vai antes. O apóstolo Paulo diz que nós temos que discernir os tempos e as épocas da nossa vida. Você está discernindo o tempo e a época da sua vida que você está vivendo? Eclesiastes 3 nos traz uma dinâmica interessante, que há tempo para tudo. O texto lá não está dizendo que há tempo para você fazer todas as coisas. O texto lá está dizendo sobre tempos e épocas na sua vida. Há tempo disso e há tempo daquilo, há tempo disso e há tempo daquilo. Há coisas que nós, como adultos, fazemos e que nós não fazemos mais, não praticamos mais coisas de criança. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, o texto do amor, ele diz: quando era criança eu pensava como criança, mas hoje eu sou adulto. É discernir o tempo e a época da nossa vida. O texto de Gênesis capítulo 6, verso 3, Deus diz: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão de 120 anos. Nós sabemos o porquê que aconteceu isso. O Salmo 90, o verso 9 e o verso 10, o texto diz: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Você discerne o tempo da tua vida? Nós estamos discernindo o tempo da nossa vida e da nossa existência? Nós vivemos hoje em um período da história em que as pessoas estão dormindo em relação à sua história. Meus irmãos, havia um tempo que a pregação de algumas igrejas era contra ser pai e mãe de pet. Depois veio aquele problema de ser pai e mãe de uma planta. Como é que é o nome da planta, Ramona? Uma suculenta. Mas agora, umas 2 semanas e meia, é o bebê reborn. Será que as pessoas conseguem discernir os tempos e as épocas da sua vida? Não. Nós precisamos discernir o tempo e a época da nossa vida. Em 1 Pedro 1,24, Pedro diz para a igreja: pois toda a carne
é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Há um texto em Jó que diz que nós somos como a relva, como um pé de grama, e se seca e morre e vai embora, e no outro dia ninguém se lembra mais de nós. Alguém nos substitui e tudo bem. A vida humana é passageira, mas nós precisamos aprender a discernir os tempos. Eu peguei esse tema porque esse tema estava no meu coração o dia todo hoje, e eu acredito que Moisés soube discernir os tempos e as épocas da vida dele. Porque quando Deus falou com ele: Moisés, se prepara para a eternidade, eu vou te buscar, você vai morrer. Ele estava pronto para passar o cajado e dizer assim: Josué, eu te abençoo, cara, eu vou só ver a terra, mas você vai entrar. Aproveita, cara. Alguns dos grandes homens não foram pegos de surpresa pela morte. Eles sentiam a hora da sua partida. Tem uma frase que diz: quando a morte chegar, aquela que você esteja vivo, no sentido de estar consciente das coisas. Alguns grandes homens da Bíblia sentiram o tempo da partida. Nós olhamos para Jacó. Jacó estava no Egito e ele mandou chamar todos os filhos, profetizou sobre a vida de todos eles. E a Bíblia diz que quando ele terminou de falar sobre cada um dos seus 12 filhos, inclusive sobre os netos dele, os filhos de José, ele, encolhendo as pernas, expirou e morreu. Discerniu o tempo da partida. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4,6, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Libação era o sangue do sacrifício derramado sobre o sacrifício. Estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida já é chegado. Paulo sabia que ele estava indo. Nós sabemos que Paulo foi preso mais ou menos no ano 66 em Roma, e ele ainda ficou 2 anos preso. Cada dia ele tinha um soldado a uma das suas mãos. Mas quando chegou o tempo da partida, ele sabia que ele estava partindo. O Senhor Jesus também sabia quando ele estava partindo. Jesus não foi pego de surpresa. A morte de Jesus estava na agenda eterna de Deus. Ele não foi pego de surpresa pelas armadilhas dos fariseus e saduceus. Ele sabia a hora da sua partida. Desde que ele subiu para Jericó, ele já estava se entregando na cruz. João 14, 25, isto vos tenho dito, estando ainda convosco. É o texto do 17, 18, 19 de João. Ele vai para a cruz. Jesus sabia a hora da sua partida. E Moisés também. E ele não se desesperou. 2 Timóteo 4, versos 7 e 8, e nas palavras de Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse texto aqui é um texto muito mal empregado. Gente ímpia, que vive a vida perversa, gasta a vida no cigarro, na pinga, morre, e depois colocam na lápide dele lá, só porque o cara sofreu 2, 3 anos de câncer. Combati o bom combate. O que é combater o bom combate? É fazer uma boa vida, investir a vida num bom ministério. Isso é um bom combate. Porque se eu vivo fora de Deus, é um mau combate. Eu estou combatendo sempre, estou sempre em batalha. Mas que tipo de batalha que eu estou lutando? Moisés lutou um bom combate. Paulo lutou um bom combate. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Nós precisamos aprender a discernir o tempo e as épocas da nossa vida. Amém? Amém. O segundo tema que nós precisamos tratar, eu gostaria que você entendesse também, é que a caminhada nessa terra exige posicionamento no conceito correto. Nós precisamos nos posicionar, gente. Não espere alguém outro tomar a decisão por você. Você precisa se posicionar. Quando nós nos posicionamos, nós precisamos ter esses conceitos na nossa vida. O verso 7 e depois o verso 23,
Nós precisamos ter esses conceitos aqui. Vamos olhar o verso 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizais diante deles. O verso 7, que é Moisés dando conselho para Josué, chamou Moisés e Josué, ele disse, na presença de todo Israel, se forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e tu os farás herdar. Forte e corajoso. Meus irmãos, Provérbios 24:10 diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. O que é o dia da angústia? É o dia da fraqueza. Às vezes é o dia da crise. Às vezes esse dia da angústia pode ser um dia de uma Covid, de uma dengue, de uma chikungunya, de uma zika. Dia de crise. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Meus irmãos, nós precisamos ser fortes. E nós precisamos arrancar força de dentro de nós e nos posicionar para a gente ser forte. Nessa noite você precisa sair dessa casa de oração com 3 coisas na sua vida. Primeiro, discirna o tempo da sua vida. Segundo, seja forte para aquilo que você precisa fazer. Nós temos tido aqui na nossa igreja estudos bíblicos muito intensos, e que nós falamos pontualmente coisas muito sérias. E ninguém vai tomar essa decisão por você. Você precisa ser forte. Forte para romper laços com a família. Na quarta passada nós falamos sobre o casamento, e foi um estudo bíblico muito bom. Nós precisamos ser muito fortes para nos posicionarmos nos fundamentos cristãos do casamento. Você precisa ser forte. Você precisa ser forte para você conseguir ler a Bíblia e orar todos os dias. Você precisa ser forte. Nós precisamos muito mais força para ter uma vida devocional do que pegar na espada e lutar e matar. Você precisa ser forte para você conseguir levantar cedo e você ir para o seu trabalho. Você precisa ter força. O segundo conselho, além de ser forte, é ser corajoso. Ser forte e corajoso. Quando você olha comigo o verso 23, ordenou o Senhor a Josué. Amém? Você entendeu? Eu gostaria que você percebesse algo bem interessante. No verso 6, é Moisés ordenando para o povo. No verso 7, é Moisés ordenando para Josué. No verso 23, é Deus ordenando para Josué. Então não é apenas uma palavra de informação, é uma ordem que Deus dá para a gente. Meus irmãos, há muitas coisas na nossa vida que elas só acontecem quando nós rompemos pela força e pela coragem. E muitas vezes é necessário dar um passo de fé. E esse passo de fé ser no escuro mesmo. Ele não será tão no escuro, porque você vai caminhar na coragem. E nós precisamos ter coragem para fazer muita coisa, gente. No verso 23, Deus fala para Josué, ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: se forte e corajoso. Eu tenho certeza, hoje quando eu estava escrevendo esse texto, eu pensei assim para mim, eu creio que Deus tem algo para falar para alguém da igreja hoje, sobre ser forte e ser corajoso. Você precisa ser forte para corajoso, ser corajoso. Há decisões na sua vida que você precisa tomar, há coisas que você precisa encarar para você carregar, e você precisa ser forte e corajoso. Agir apesar do medo. Ser corajoso é agir apesar do medo ou apesar da insegurança, com força e determinação, mesmo diante dos desafios e perigos.
A vida de Moisés e de Josué era uma vida cheia de desafios e perigos. Algumas vezes, quando Moisés tomou decisões sérias, ele estava diante do povo e o povo quis apedrejá-lo. Você pode voltar no livro de Êxodo e você vai ver essa cena. Queriam matar Moisés. E o homem se levanta e diz: fazei prova de mim, orem a Deus e vê se ele não responde. O homem forte e corajoso. Meus irmãos, se nós não formos fortes e corajosos, a nossa vida nunca vai romper. Nós sempre seremos dominados pelos outros. Nós sempre seremos dominados pela cultura dos nossos antigos, que às vezes é uma cultura idólatra. Você precisa ser forte e corajoso para dizer não. Porque se você pode falar sim o tempo todo, você vai acabar mentindo. Ninguém pode falar sim para tudo. Você precisa ser forte e corajoso para você servir a Jesus. Você precisa ser forte e corajoso para santificar a sua vida. Você precisa ser forte e corajoso para tomar as decisões corretas e às vezes confrontar os familiares. Você precisa ser forte e corajoso diante dos desafios e dos perigos da vida. Meus irmãos, se tem um trabalho que exige força e coragem, é pastorear uma igreja. Se não for forte e corajoso, as coisas não caminham para frente, não se rompe espiritualmente nos planos de Deus. Ser corajoso é a capacidade de enfrentar situações difíceis, superar obstáculos e persistir em busca de objetivos, mesmo quando o medo e o desânimo tentam paralisar você. Coragem é essência, é uma virtude que se manifesta na ação. Quando você coloca o pé, e você coloca mais um pé, e você mais um passo, se manifesta coragem. A palavra coragem, que vem do latim, e lá na palavra no latim é coraticum, que significa a bravura de quem tem um coração forte, um caráter firme, capacidade de persistir e superar obstáculos, firmeza diante dos obstáculos e determinação em romper situações difíceis. Isso é ser corajoso. E Deus está chamando você e eu para nós sermos fortes e corajosos. Deixa Jesus falar com o teu coração. Nós precisamos ser fortes e corajosos para encarar a vida. E eu acredito que a mansidão de Moisés diante dessa informação que Deus deu para ele: Moisés, você vai falecer. Um homem tranquilo. Passou o bastão para Josué, organizou tudo. Apenas alguém que combateu o bom combate, completou a carreira, consegue fazer isso. Você precisa ser forte e corajoso de todos os dias organizar a sua vida. Se Deus chamasse você hoje, você estaria pronto, com tudo organizado, ou ficaria coisas para trás? E você sabe que isso aqui não é a teologia da tragédia. Deus pode nos chamar hoje. Eu sempre penso dessa forma: se Deus me chamasse hoje, eu tenho que pegar e deixar tudo pronto, porque Deus pode me chamar hoje. Nós não podemos ter pendências. Moisés foi um homem que não tinha pendências com o povo e nem com Deus. Por isso essa pessoa estava tão tranquila e disse: tá bom, vou me preparar. Capítulo 32 vai dizer que o Moisés era um dos homens mais mansos sobre a terra, sendo que a história dele começou com violência, matando um egípcio. Um homem que amadureceu na presença de Deus. E para a gente terminar, eu quero deixar essa noite uma palavra de esperança para você. O verso 6, volta lá para o verso 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Lê junto comigo isso, bem forte assim.
Ser fortes e corajosos, não temais, nem vos temorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai. Creia nisso. Diga assim para você no fundo: Deus vai comigo. Deus está comigo nesse negócio. Eu não vou morrer antes da hora. Deus está comigo. Deus está comigo. Olha o verso 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Faça essa oração no começo de cada semana. Diga assim: Deus, eu entrego a minha semana e eu quero que o Senhor vá adiante de mim. Creia nisso. Deus vai adiante de ti. Se nós temos coisas para corrigir, corrige. Porque diante da coisa errada, Deus não vai. Deus não vai adiante da ignorância, nem adiante da desonra, nem diante da arrogância. Deus não vai adiante da injustiça. Deus vai adiante da graça, da justiça. Mas se nós estamos no caminho da certeza de que é esse o caminho, o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. O texto em Isaías 41, o texto de Isaías 41 fala sobre o Messias, a vinda do Messias. Mas o profeta Isaías também não tinha vida fácil. Deixou o seu lugar na família real, no palácio. Se dedicou a uma vida de 38 anos de profeta. E quando ele ia lá no templo, pregava a verdade, ensinava a verdade para as pessoas queriam matá-lo. Quando nós nos colocamos na situação desse profeta, você imagina, os sacerdotes da mentira, os profetas da mentira, que não curavam o povo, mas enganavam o povo, para essas pessoas o povo dava crédito, batiam palmas, ofertavam, colocavam no pedestal. Esses eram os profetas da vida deles. Mas quando Isaías, um homem de Deus, pregava e ensinava a verdade, ele era rejeitado. Ele não tinha vida fácil. Mas para esse homem, Deus diz: Tu és o meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. E Deus disse para Gideão: vai na tua força. Deus é contigo. Discirna os tempos. Seja forte e seja corajoso para fazer aquilo que Deus manda você fazer. Amém. 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 Papai do céu, o Senhor é bom para esse lugar. E a tua bondade tem suprido a nossa vida. E a tua bondade tem se colocado sobre a nossa cabeça. Obrigado, Seu Deus, que a tua palavra mais uma vez tem vindo sobre nós com tanta clareza. Obrigado, Seu Deus, que o Senhor tem nos mostrado as coisas. Ajuda-nos, Seu Deus, dá-nos força para a gente lembrar da tua palavra durante essa semana. Nós temos muitos desafios, Senhor, muitas decisões difíceis para tomar, e que muitas vezes temos preocupado, Senhor. Mas dá-nos a força, Senhor, naquilo que o teu Filho Jesus diz: seja o teu sim, sim, o teu não, não. Para nós fazermos a tua vontade, rompermos coisas sérias e andarmos na tua presença e sermos revestidos pela graça da justiça. Amém. Seu Deus, nós colocamos na tua presença, Pai, essa próxima semana, Senhor. Dá-nos, Seu Deus, a tua graça e ensina, Seu Deus, a cada um de nós a sermos fortes e corajosos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.